Bem-vindos, queridos alunos, alunas, sintam-se acolhidos por mim e conduzo vocês ainda nesse universo da filosofia moderna, desses pensadores que vêm com novas propostas, estão preocupados com assuntos que muitas vezes a filosofia acabou deixando de lado, a ciência também acabou deixando de lado. Na nossa aula de hoje, nós vamos adentrar ao pensamento do filósofo alemão, o Hegel, e vamos tentar perceber de que forma o Hegel ele nos convida a pensar, nos convida a agir. Por isso convém que nós possamos refletir. Tem uma pergunta deixada aí para vocês. Qual, de fato, é a tarefa da filosofia? O que, de fato, a filosofia faz por nossa vida? Será que a filosofia é essa que deve promover você a passar no vestibular? Será que a filosofia é essa que deve estar nas escolas justamente para compor, de repente, um currículo escolar? Ou será que a filosofia ela deve agir, interferir e auxiliar o ser humano na sua vida, nas suas escolhas, no seu dia a dia? Hegel, então, também passa por esse momento de crise, de questionar qual é o papel da filosofia. E é claro que ele vai fazer uma dura crítica ao Kant. Por que ele faz uma dura crítica ao Kant? Porque o Kant decreta que não é possível você conhecer as coisas em si. Lembra que o Kant, quando falava lá da questão das categorias de entendimento, em que ele dizia que nós só conseguimos conhecer o fenômeno em si mesmo. O fenômeno que vem pela experiência. A coisa em si mesma era impossível. Não é que não exista, é que como não se apresenta a nossa experiência, nós não vamos conseguir acessá-la. Por isso, para o Kant, cabia a filosofia compreender os fenômenos, as coisas que existiam. E o Hegel não gosta dessa ideia porque ele acha que o Kant desviou o trabalho da filosofia. Ele entende que o Kant tirou da sua filosofia a sua tarefa mais fundamental, que era justamente a de conhecer a coisa em si mesma. Uma das suas obras mais interessantes e mais importantes é a Fenomenologia do Espírito, publicada em 1807. É quando ele apresenta o movimento da dialética. Para o Hegel, o que movimenta o mundo são as ideias. A geração de ideia, o pensamento, a criação de novas ideias dão forma ao mundo. E, sobretudo, na formação da dialética. Quando existe uma tese, eu apresento uma ideia, alguém tenta rebater essa minha tese, uma antítese, e nesse movimento de contraposição entre uma tese e a antítese, surge uma nova síntese, e a vida ela funciona assim. É como a gente imagina, quando um cientista demonstra uma realidade, vem outro cientista contrapõe, ou seja, contesta essa realidade e os dois juntos, então, chegam a uma nova observação, chegam a um novo conceito. A formação humana, então, para o próprio Hegel, é justamente sair desse lado mais inculto nosso, sem cultura, para a gente adentrar o saber absoluto. Para a gente adentrar, sair desse saber superficial e entrar num saber que seja mais fundamental, mais primordial, mais complexo. E é por isso que o Hegel, então, ele vem apresentando uma série de conceitos. Vejamos. Para o Hegel não existe uma verdade aqui ou ali, né? Nesta ou naquele conceito, mas a verdade ela é puro movimento. Ela está em todas as partes. Ou seja, nessa medida, nessa noção de dialética, de tese, antítese, síntese, a verdade ela vai aparecendo. Hoje ela aparece de um jeito, amanhã pode ser de outro. De repente essa tese hoje esteja correta, amanhã seja outra. Ou seja, a verdade ela não vai ficar presa a um conceito, a um tempo, a um espaço, a um cientista. Ela vai surgindo, ela vai aparecendo. Por isso que ele acha necessário o confronto de ideias contrárias. Nós contrariarmos as ideias, contrariarmos aquilo que há em contraposição para que a gente faça surgir novas ideias e a verdade ela vem aparecendo a cada dia. Ainda na obra Fenomenologia do Espírito, ele vai apresentar para nós alguns estágios que fazem parte da nossa vida. Por exemplo, o primeiro estágio, que é o estágio de consciência. Esse estágio é aquele que observa os fenômenos e descreve as características. Quando você observa um copo, uma TV, e você, nesse primeiro estágio de consciência, é quando você começa a perceber a cor do copo,
o material que é feito à TV, a marca ali, as cores do seu computador. Então, essa primeira consciência é aquela que vai observar fatos e descrever esses fatos, descrever as características. Existe um segundo estágio, que se chama a consciência de si. Esse estende aquele limite do sujeito, que o Kant havia falado, que o sujeito ele chega até um certo ponto, ele não consegue ir além. Para o Hegel, esse estágio faz com que essa consciência de si, nós possamos avançar o nosso conhecimento e não ficar só na descrição de características. E vamos então para o nosso terceiro estágio, que tem a ver com o saber agir no mundo. Ou seja, nós reconhecemos que nós temos uma consciência, é o reconhecimento de si mesmo. Bem, a consciência, então, ela provém das experiências, do fazer, o interpretar e o pensar. A consciência de si, ela é motivada por um desejo que vai além do biológico, esse desejo de ir além, de ser reconhecido, sobretudo, pelo outro, ser reconhecido, de ser visto como uma consciência existente. Você se vê na necessidade de que os outros reconheçam de que você existe, que você aprende, que você conhece. E essa consciência de si, para o Hegel, é aquela que vai dar sentido e significado a tudo. Ou seja, o mundo se torna aquilo que a minha consciência define. Aqui nós temos uma visão um pouco triste da ideia do próprio Hegel. Quando a consciência de si é aquela que vai interpretar o mundo, essa consciência faz com que eu veja o mundo da forma como eu entendo. Pode ser que um pôr de sol não seja tão belo para mim. Pode ser que eu tenha uma visão tão triste que todas as coisas se tornem tristes para mim. Porque a minha consciência, ela vai definindo aquilo que eu estou entrando em contato. E resumindo também, por meio da razão, o ser humano então vai analisar, vai compreender, vai agir e transformar o mundo. A racionalidade, ela volta aí em certo ponto com uma certa também importância para ele. Veja só, continuando com a obra Fenomenologia do Espírito, o próprio Hegel vai ofertar para a gente a dialética entre o senhor e o escravo. É uma história interessante em que dois personagens colocam à disposição num desafio a própria liberdade, onde um deveria servir o outro de quem perdesse. E é claro que o que perde, então, precisa servir, precisa trabalhar para esse outro, ou seja, um se torna o senhor, o outro escravo. A ideia interessante aqui é quem progrediu. Quem de fato progrediu e quem regrediu. Muitos diriam que quem progrediu na vida foi o Senhor, porque agora ele tem um escravo, ele tem alguém para trabalhar para ele. O Hegel disse não. Quem progrediu foi o escravo. Foi o próprio escravo. Por quê? Porque a partir do trabalho que ele exerce, ele não depende de mais ninguém. Exercendo o seu trabalho, ele começa a dominar e conhecer o mundo, coisa que o seu senhor não fez. Então, se o seu senhor colocou ele para construir uma casa, ele agora domina o conhecimento de construção de uma casa. Em compensação, o dia que esse escravo faltar, o senhor ele cai no nada, porque ele já não tem mais quem faça por ele. Ou seja, essa ideia do trabalho é importante porque condiciona um aprendizado mais profundo do universo e do mundo. Então, esse crescimento humano, ele provém das nossas experiências, dos nossos esforços, e é quando o real se torna, então, racional e o racional real. Quando a gente fala do que o real é racional e o racional é real, o que o próprio Hegel está tentando dizer é que existe uma união do sujeito com espírito e pensamento. Aquilo que é pensado existe, o que existe é pensado. E essas interpretações do mundo, então, elas fazem com que nós tenhamos e criamos aí um certo vínculos entre a razão e entre o próprio mundo. E é a partir dessa perspectiva que nós vamos estabelecendo o nosso conhecimento. Bem, nós tivemos até certo ponto, então, os conceitos, as teorias, a ideia do próprio Hegel. Agora cabe a pergunta: qual a nossa história? Você já parou para pensar nisso? O que você tem construído até o momento? E também, você tem consciência de si mesmo? Até que ponto você se conhece? Até que ponto você consegue se entender? Até que ponto você consegue crescer? Até que ponto você se vê como uma consciência viva, um espírito, que interfere naquilo que você faz, que interfere nas suas escolhas, que interfere no seu aprendizado? Agradeço a todos vocês e até a nossa próxima aula.